Eu respeito e aprendo com pessoas e animais. Aprender me faz seguir adiante. Mesmo diante do desconhecido, devo seguir adiante? O aprendizado lhe dará coragem para isso. Vamos praticar na solução de um problema. Uma bomba equipada com um motor de 1750 RPM possui curva característica obtida pela tabela de HM em função da vazão, onde HM é a carga manométrica, a vazão de escoamento do fluido, dada a seguir. Esta bomba deverá recalcar água através de uma tubulação de 150 milímetros de diâmetro interno, cujo coeficiente de perda de carga distribuída médio é F igual a 0,025. A altura geométrica de recalque, que é representada por HR, é igual a 12,2 metros e pode ser confundida com a carga estática da instalação. E as perdas singulares na instalação podem ser desprezadas. Assim, como a perda de carga na tubulação de sucção. Calcular o ponto figurativo do funcionamento do sistema, sabendo que o comprimento de recalque é de 430,5 metros. Nós temos aqui a tabela da carga manométrica em metro e a vazão em litros por segundo. Então nós temos para a vazão de 11,33 litros por segundo, uma carga manométrica de 25,91, para uma vazão de 17 litros por segundo, uma carga manométrica de 24,99 metros, para uma vazão de 22,65, uma carga manométrica 24,08, e assim por diante. Vamos partir para a curva característica da instalação, ou seja, a nossa CCI. Considerando que tanto a seção inicial como a seção final são representadas por níveis de reservatório. Nessa situação temos que a carga que o sistema necessita vai ser igual à carga estática mais a perda de carga total. Vamos calcular essa perda de carga total pela fórmula universal, ou seja, pelo coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento total, dividido pelo diâmetro hidráulico, lembrando que esse diâmetro hidráulico, quando eu trabalho com conduto de seção circular e forçada, é o próprio diâmetro interno, vezes a vazão ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a área da seção formada pelo fluido, que coincide como conduto é forçado com a área da seção do conduto, ao quadrado. No nosso caso, essa perda de carga total está sendo confundida com uma perda de carga no recalque. Diante disso, nós vamos ter 12,2 mais 0,025 vezes 430,5 sobre o diâmetro interno, que era 150 milímetros, passei para metro, dividido por 1.015 vezes, que é ao quadrado, 2G, considerei aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, 19,6 vezes o diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4, que é a área da seção do fluido, que coincide com a área da seção transversal do conduto. Isso tudo ao quadrado. Lembrando que esta vazão vai ter que ser considerada em metro cúbico por segundo. Diante disso, eu obtenho a equação da CCI, que seria a carga que o sistema necessita, igual 12,2, carga estática positiva, olha, exige a bomba, mais 11.722,5 metros e a vazão em metro cúbico por segundo. Agora é traçar essa CCI e a CCB no cruzamento das mesmas, nós vamos ter um ponto de trabalho, tanto configurativo, e também poderemos calcular esses valores. Vamos considerar os dados da bomba, que foram fornecidos. Aplicamos as vazões da bomba na CCI, então nós vamos substituir o que por sua vazão, só que lembre que eu vou ter que trabalhar com essa vazão em metro cúbico por segundo, então eu vou ter que pegar esse meu valor que foi dado em litros por segundo e dividir por 1.000. Diante disso, nós vamos obter a tabela das cargas necessárias. Então aqui nós teríamos para a vazão de 11,3, nós vamos precisar de uma carga de 13,7 metros, para a vazão de 17, 15,6 metros e assim por diante. Agora vamos fazer isto no Excel. Bom, nós vamos partir da tabela fornecida para a bomba, onde nós temos a carga manométrica em função da vazão, temos a equação da CCI, o único cuidado é que essa equação eu tenho que entrar com a vazão em metro cúbico por segundo e a vazão que eu tenho aqui está em litros por segundo.
Então eu simplesmente vou calcular para cada uma dessas vazões a nossa carga que o sistema necessita. Então nós teríamos aqui a equação da CCI. Eu dividi por 1000, vocês podem observar. Por que eu dividi por 1000? Porque eu preciso passar para metro cúbico por segundo. Então, a partir daí, eu calculo a carga que o sistema necessita. Então, eu tenho aqui e tenho todos os valores. Agora, eu vou traçar a minha CCB e a minha CCI. Para isso, eu vou inserir seleciono o espaço, selecionar dados. Eu vou colocar como sendo o meu ponto de trabalho, que eu vou estar determinando, e eu vou adicionar a minha CCB. No meu eixo X, eu vou ter as vazões em litros por segundo, adicionei. No meu eixo Y, eu vou ter inicialmente a minha carga manométrica da bomba, selecionei. Apareceu a minha curva, eu simplesmente vou colocar títulos nos eixos e vou colocar a legenda, e vou colocar essa legenda na parte inferior. Eu vou deslocar esse gráfico para uma nova planilha. Então, mover gráfico, eu vou obter aqui como ponto de trabalho. Então, ponto de trabalho 1. Ok. Então, eu estou com o meu ponto de trabalho aqui. Eu vou simplesmente rearranjar. Então, aqui eu vou ter H em metro. Por que eu não coloquei HM? Porque eu vou tanto colocar o HM quanto o HS. Eu vou ter aqui a vazão em litros por segundo. Eu vou formatar esse eixo para pegar as escalas menores. Seleciono, clico com a direita, formatar eixos. A partir daí eu seleciono um dos pontos com o mouse, clico com a direita e vou colocar adicionar linha de tendência. Uma polinomial, eu não tenho que definir intersecção, pois não foi dado o ponto de Schutoff, ou seja, aquele que é definido com a vazão igual a zero, então eu simplesmente exibir a equação do gráfico, exibir o R ao quadrado. Então está aqui eu tenho HB em função da nossa vazão. Nesta equação, eu tenho a vazão em litros por segundo, porque nessa equação eu considero a unidade que eu tenho no gráfico. Então, nós temos aqui. Agora vamos traçar a nossa CCI. Então, eu seleciono o gráfico, clico com a direita e vou colocar selecionar dados. Vou adicionar, vai ser a nossa CCI. No eixo X, eu vou ter as nossas vazões, selecionei. No eixo Y, eu vou ter os nossos HS, selecionei. Clico OK. OK, está lá o nosso gráfico. Seleciono um dos pontos quaisquer, clico com a direita, adicionar linha de tendência. Eu também não vou conseguir, vai ser uma polinomial, não vou conseguir definir a intersecção, exibir a equação e o R ao quadrado. Então está aqui, vou aumentar. No Y eu tenho o HS, no X eu tenho a vazão também em litros por segundo, claro. E observem que esse termo 10 elevado a menos 14 é totalmente desprezível, então ele vai cair fora. Onde está o meu ponto de trabalho? Meu ponto de trabalho está no cruzamento. Aqui seria o meu ponto de trabalho, onde eu cruzo, eu puxo uma vertical, leio a vazão do ponto de trabalho, puxo uma horizontal para a esquerda, leio o meu HB, ponto de trabalho. Bom, definido o ponto de trabalho, eu li aproximadamente a vazão de 29,6 litros por segundo, seria a vazão de trabalho, e no meu eixo Y eu estou lendo o meu HB do ponto de trabalho, 22,5 metros. Eu também posso fazer isso por Bhaskara. Lembrando que no ponto de trabalho eu vou igualar a equação da CCI com a equação da CCB. Então, comprovando aquelas leituras anteriores, eu vou igualei, no caso, a CCI com a CCB, já desprezei aquele termo 10 elevado a menos 14, vou cair numa equação do segundo grau, onde eu tenho A igual a 0,0173, o B
menos 0,0468, o C menos 3,776. Lembrando que é B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Bhaskara, eu vou resolver e achar a vazão de trabalho. Então eu vou ficar com... Então eu apliquei Bhaskara, B ao quadrado, 4AC, 2A. E eu tiro uma vazão de trabalho, 29,6. Pego essa vazão de trabalho, jogo, por exemplo, na equação da CCI e vou automaticamente achar o meu HB de trabalho, 22,5 metros. O aprendizado te desperta para a vida, responsável, ética e sustentável. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Clique no sininho, clique no like, assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Até breve.